Olá, meus refinados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou ensinar para vocês 2 pontos para você bater chantilly, o ponto cremoso e o ponto de buraco no meio. E vou mostrar na prática a aplicação desses 2 pontos, tá? Então vai ser um vídeo bem legal, já se inscreve, deixa seu like. E antes da gente começar o vídeo, eu quero te convidar para participar da imersão da Confeitaria Refinada, que vai ser no próximo dia 24 de maio. E nessa imersão você vai aprender do zero a fazer um bolo de andar perfeito e sem complicação, tá? Então esse evento ele é online e é gratuito, basta você se inscrever e entrar no grupo VIP, o link tá na descrição desse vídeo. Por lá você vai receber o link de todas as aulas e também os PDFs e o certificado de participação no evento, tá? Então vejo você lá. Vamos começar esses batimentos? Aqui eu tenho 500 ml de chantilly, vou bater de 500 em 500, tá? Esse primeiro ponto eu vou fazer no ponto cremoso, é um ponto que sai da batedeira já pronto para que você possa alisar, decorar, tingir e colocar no seu bolo, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui o meu chantilly, certo? E vamos bater. No batimento, a gente não pode bater em velocidade máxima, a gente tem que bater numa velocidade média. Minha batedeira tem 8 velocidades, eu vou bater na velocidade 4 ou 5, tá? E a gente vai deixar ele no ponto certo já para espatular. Saiu da batedeira, vamos espatular. Por que eu deixo nessa velocidade de 4? Para que não crie tantas bolhas, para que ele já faça bolhas menores, mais estáveis. Quando cria muitas bolhas, aí é que fica poroso, fica difícil. Então, eu vou bater na velocidade média justamente para que isso não aconteça, dessas bolhas grandes e indesejáveis, tá? Você pode vir com uma espátula, ó, e afastar um pouquinho o chantilly que tá aqui na lateral, para que ele bata todo uniforme, ó. Mas muito cuidado para o batedor não pegar na espátula, tá? Ó, começou a fazer esses montinhos, você já desliga e verifica se tá no ponto. Ó, ainda tá mole, tá vendo, ó? Então, não tá num ponto legal ainda não, tá mole. Então, eu volto a bater. Tiro novamente, ó, e vejo o ponto, ó. Aqui eu tô vendo que ele já encorpou mais, ó, mas ainda não tá no ponto que eu quero, não. Eu gosto de deixar ele um pouco mais pesado, tá? Então, eu vou deixar bater um pouquinho mais. Muito cuidado para que você não passe do ponto, tá? Porque aqui a gente quer ele pronto pra gente espatular, ó. E pra mim aqui ele já tá no ponto certo, tá? Ó, esse é o ponto cremoso. É o ponto que quando você tira da batedeira, ele já está pronto para que você possa espatular, ó. Veja que ele não tem bolhas, tá vendo? Ele fica lisinho. Esse é o ponto de pronto para espatular, né? É quando você tira, ó, da batedeira e ele já está lisinho, certo, ó? Vou pegar ele aqui, ó, para que você possa ver melhor. Tá vendo? Ele tem pouquíssimas bolhas e ele é mais estável. Sim, ele tem esse ponto mais molinho, não é o ponto de buraco no meio, ó. Mas não é um ponto que desmonta, não é um ponto que vai derreter, nada disso. É o ponto perfeito do chantilly, é esse aqui. Chantilly é esse ponto aqui, tá? É o ponto para espatular. Eu vou fazer a aplicação aqui num bolo fake, só para que você possa ver, tá? Antes eu vou tingir esse chantilly aqui para ficar melhor no vídeo, para você identificar a cor, tá? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de corante rosa, esse corante rosa em gel da Fab, tá? Vou colocar aqui algumas gotas. Ó. E vou
misturar aqui pra tingir. Muita gente tem medo de trabalhar com esse ponto, mas esse ponto aqui é o ponto usado em muitas padarias, né? A gente que faz chantininho, geralmente, a gente usa outro ponto, que é o ponto do buraco no meio. Mas esse ponto aqui, ele é muito utilizado também, ó. Tá vendo? Eu consigo tingir, eu não perco o ponto, não precisa ter medo. Ah, eu vou tingir, vou perder o ponto. Não, não vai, ó. Ele vai continuar lisinho, tá vendo? Pode ser que no vídeo você esteja até vendo uns pontinhos, é do corante, ó. Uns pontinhos rosinha. Quando o corante vai ficando mais velho, que ele tá aberto há muito tempo, isso acaba acontecendo. Ele resseca um pouquinho, fica mais difícil de dissolver. Mas não influencia em nada, ó, no ponto, tá? Então, vou colocar aqui no saco de confeitar. E aí, nesse ponto, a gente não precisa hidratar, a gente não precisa sofrer, nada disso. Agora, é importante que seja um chantilly de boa qualidade, porque se for um chantilly de péssima qualidade, o que vai acontecer é de derreter, tá? Por isso que tem que ser um chantilly de boa qualidade, um chantilly que você confia, um chantilly estável, tá? Então, ó, vou fazer aqui a aplicação da forma como eu faria em um bolo normal. Ó, tenta sempre não deixar tantos espaços para não criar muitas bolhas, tá? Vou recarregar aqui o meu saquinho. Pronto, ó. Cobri meu bolinho todo. Vou fazer aqui, então, um espatulado bem rápido, só para que você possa ver realmente o ponto do chantilly, tá? Aqui também ele super funciona, ó. Então, tô primeiramente alisando aqui o topo, ó. Não precisei hidratar esse chantilly de nenhuma forma, tá? Ele já sai da batedeira, ó, pronto. Para que eu possa espatular, tá? Porque eu deixei ele no ponto correto. Vou vir aqui para a parte da lateral, ó. Olha só, vou passar mais uma vez para tirar alguma imperfeição, tirar os excessos, ó. E olha aqui o resultado, tá vendo? Bem lisinho, ó. Sem porosidade, tá vendo? Ó, esses pontinhos aqui, ó, é do corante que ainda não dissolveu direitinho, tá? Porque o meu corante tava aberto faz tempo. Mas olha só o ponto, tá vendo? Não precisei hidratar. Ficou perfeito, maravilhoso, do jeito que eu esperava.
Então, só para recapitular para você, existem 2 pontos para você bater o seu chantilly. Um ponto é esse aqui, onde ele já sai da batedeira, pronto para que você decore. Posso fazer isso com qualquer chantilly? Não. Por quê? Tem chantillys que são muito porosos, muito secos, e mesmo você fazendo assim, ele vai ficar poroso. Então, tem que testar o chantilly. Por exemplo, posso fazer isso, a marca que eu utilizo tem 3 tipos de chantilly. Faz com qualquer um? Eu aconselharia que você fizesse com o mais caro da linha, porque o mais caro da linha é o que tem uma alta performance, tá? Então, vai ficar estável, não vai derreter, vai ficar perfeito no seu bolo. Então, eu aconselharia que você fizesse com o que tenha maior performance, tá? Porque aí você não precisa fazer chantininho, é só fazer o chantilly, bater, que ele vai ficar lindo, maravilhoso assim, do jeito que esse tá, ó. Bem lisinho, sem porosidade, tá bom? Agora eu vou tirar esse bolo daqui, esse chantilly daqui que eu acabei de colocar, eu vou tirar ele todinho para fazer o outro batimento. Segunda etapa aqui que nós vamos fazer, vamos bater em velocidade máxima até chegar naquele ponto de buraco no meio, usando só chantilly, tá bom? Então vamos lá. Meu chantilly tá bem gelado, tá? Tá mais ou menos uns 3 graus aqui. Então, vou bater já em velocidade máxima desde o início. Você observou que ficou batendo somente no meio e as laterais grudaram no bol? Esse é o ponto de buraco no meio, ó, porque quando você tira, tá exatamente, ó, um buraco no meio, tá? Quando você perceber que grudou tudo na lateral e que no meio tá batendo sozinho o globo, você pode desligar a batedeira, tá? Esse é o famoso ponto de buraco no meio. Só que a gente não consegue aplicar esse ponto no bolo. Olha por quê. Se eu pegar ele do jeito que ele tá aqui e colocar aqui no meu bolo, ó, quando eu for alisar, olha só como ele fica mais poroso, tá vendo? Ó, tá vendo? Então, quando eu for alisar, eu vou ver essa porosidade. E isso não vai ficar legal no meu bolo. Então, eu tenho que hidratar esse chantilly. Então, vamos lá hidratar, para que eu possa te mostrar como é que você vai fazer, tá? Quando a gente chega nesse ponto de buraco no meio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se a gente vai tingir. Primeiro a gente coloca o corante, tá? E depois, se necessário, a gente coloca outra coisa para hidratar. Pode ser o próprio chantilly líquido, pode ser leite condensado, pode ser leite, pode ser água, tá? Então, ó, tenho aqui o corante da Fab, esse daqui é o roxo. Vou colocar aqui um pouco, ó. E se eu não conseguir hidratar ele somente com corante, aí eu uso outra coisa, tá? Ó. Mas você vai perceber, ó, que ele fica mais pesado nesse ponto. É um ponto que pra quem tá iniciando é fundamental, tá? Eu acho mais interessante que vocês deixem nesse ponto se você estiver iniciando, tá bom? Tá vendo como é mais difícil? Ó, eu coloquei o corante e eu tô vendo aqui, ó, que ele ainda tá muito duro, ó, ficou mais poroso. Então, agora eu preciso entrar aqui com o leite condensado. No caso, eu vou usar o leite condensado, tá? Ó, vou colocar o meu leite condensado aos poucos. Tá, ó, coloco uma boa quantidadezinha aqui, mas não pode ser muito. E vou mexer, ó.
Olha só como ele já mudou totalmente a textura dele, tá vendo, ó? Só que pra mim ele ainda vai um pouco mais de texturização, ó. E sempre quando a gente bate no ponto de buraco no meio, ele sempre vai ficar com mais bolhas quando a gente passar a espátula assim, ó. Tá? Mas ainda vai um pouco mais aqui. Olha só como mudou. A gente consegue ver quando o chantilly já tá bom pra gente espatular, quando ele fica brilhoso, quando ele fica cremoso, tá? A gente consegue ver que tá num ponto bom pra gente começar a espatular, tá? Só dar uma mexidinha a mais nele. Vou passar aqui um pouquinho no meu bolo pra ver se ele já tá bom, ó. Ou se ele precisa de mais um pouco de hidratação, ó. Vou colocar só um pouquinho mais, tá? Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com ele um pouquinho mais mole. Mas esse ponto aqui é um ponto que você já consegue trabalhar, tá? Já consegue espatular. Ó, mas eu vou botar só mais um pouquinho. Então, pra mim, qual é a desvantagem de bater no ponto de buraco no meio? Você gasta leite condensado. Qual é a vantagem? É que você tem um chantilly mais resistente quando você bate no ponto de buraco no meio. Ele não vai perder o ponto com tanta facilidade, ó. Agora chegou no ponto que eu gosto de trabalhar, que é esse ponto quando faz esse biquinho aqui, ó. Ó, esse é um ponto que eu gosto de trabalhar, certo? Quando faz esse biquinho, tipo de merengue. É um ponto mais mole, mas assim, você pode deixar ele mais firme também nesse outro ponto que eu mostrei aqui, tá? Esse daqui é o que eu gosto mais. Vou colocar ele aqui agora, ó, no meu saquinho de confeitar. Muita gente tem medo de hidratar e acaba hidratando pouco, e aí tem o chantilly poroso, tá? Você tem que ir testando pra você encontrar a medida certinha, pra você não colocar nem de mais nem de menos leite condensado, né? Pronto. Cobri. Vamos lá espatular. Para que você possa ver os pontos, tá? Então, vou começar aqui pela parte de cima, ó, com a minha espátulazinha, ó. Deixo ela paradinha aqui no centro, ó. Vou espatulando para deixar ele bem retinho, tá? Essa aula aqui não é tanto sobre espatulado, tá? É mais pra gente aprender mesmo os pontos, né? E a diferença de cada um deles, tá? Então, não vou focar tanto no espatulado, não. Ó, dá pra ver que ele fica bem lisinho também. O segredo é hidratação. E aqui você vai ter o sabor do leite condensado também, né?
não somente do chantilly. Se você faz nesse ponto, você consegue agregar um pouco mais de sabor ao seu chantilly. Olha como ele fica bem lisinho, né? Olha só. Que ponto lindo, né? Bem lisinho, bem aveludado, né? É um ponto que eu gosto bastante. Certo, gente? Então, ó, pra gente recapitular. Esse ponto aqui eu fiz ponto de buraco no meio, dá pra fazer com os dois pontos, certo? Tanto com o ponto cremoso, tanto quanto o ponto de buraco no meio. Você só vai ter um pouco mais de trabalho no ponto de buraco no meio. Porém, pra quem tá iniciando, eu acho que é até melhor chegar no ponto de buraco no meio, porque aí depois você coloca o corante, depois você vai consertando com leite condensado, ou com o próprio chantilly líquido, ou com leite, ou com água. Claro que se você hidrata com leite condensado, ele fica um pouco mais brilhoso. Se você hidrata com água, ele fica um pouco mais seco. Vai ter essas diferenças, mas dá para hidratar com todos. Mas eu gosto bastante do resultado feito com o ponto de buraco no meio mesmo. E depois eu vim consertando, quando eu uso o chantilly puro, tá? Então, ó, ficou bem legal. Gostei bastante, espero que você também goste. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Conto muito com o seu like, se inscreve aqui no canal e não se esquece de se inscrever na imersão da Confeitaria Refinada, esse evento que é online, que é gratuito e que o link tá na descrição desse vídeo, tá? Então é só você clicar lá e entrar no nosso grupo VIP para você receber todas as aulas, todos os PDFs e tudo mais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.